Gestão do tempo, priorizando aquilo que é eterno. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Aqui Pastor Daniel, mais uma vez, muito obrigado que você está nos acompanhando aí todos esses dias, desde o primeiro devocional. Sou muito grato pela sua vida, pela sua atenção. Espero que você colha tudo aquilo que você tem plantado para esse ano 2026. Amém? E nesse mapa para um ano extraordinário, nós estamos entregando para você princípios que não falham. Hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo. O tempo é o recurso mais escasso. Se você diz que não tem tempo para Deus, você não tem um problema na agenda. Você tem um problema de prioridade. Você precisa escolher mais as suas prioridades. Vamos ler Mateus capítulo 6? Mateus capítulo 6, versículo 33. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que para mim são prioridades na terra, elas vêm junto. Por que nós estamos lendo essa passagem? Porque se você ler um pouquinho antes aqui, no contexto do capítulo, os questionamentos ou as informações que Jesus estava passando era sobre era sobre coisas materiais. Então Jesus vem e fala assim, se você buscar o reino de Deus primeiro, tudo isso vem acompanhado. Então eu preciso priorizar primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Pasmem, o reino de Deus está dentro de você. É isso. Quando Jesus fala assim, não escutem quando disserem o reino de Deus está aqui, está acolá, o reino de Deus está dentro de vós. Às vezes você não está preocupado com a sua edificação em Deus. Você está preocupado em prosperar a sua empresa, você está preocupado em fazer dinheiro, você está preocupado em pagar as contas, mas esquece que, antes de tudo, você precisa se edificar, porque o reino de Deus está dentro de você. Se você não edifica a você mesmo, a partir da palavra, a partir da oração, a partir do jejum, dificilmente você vai conseguir resolver o problema que você tem hoje. Mas eu quero ir além, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15, nós vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quer dizer, ele está falando para você primeiro, ser prudente como você anda, como você executa as coisas. Quando fala de andar, está falando de movimento. Você precisa ser prudente na forma que você está se movimentando naquilo que você quer resolver, naquilo que você quer conquistar, na semente que você tem plantado. Não como nécios ou como tolos, mas como sábios. Nós falamos no devocional passado sobre sabedoria, falamos sobre provérbios em relação à sabedoria. Versículo 16 ele fala remindo o tempo, quer dizer, você está pegando seu tempo ali, você está fazendo com que ele seja de qualidade. Você não está fazendo por fazer, não, você tem um objetivo naquilo que você faz. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quer dizer, nos dias ruins, nos dias onde parece que não tem solução ou resolução do problema, você precisa ter essa consciência de organização, de remir seu tempo. E não só isso, de ter prudência de como você está se movimentando. Porque às vezes você vai tomar decisões erradas, porque acha que Deus te falou alguma coisa. Não. Deus, quando ele passa algo para você, você precisa ter clareza no que Deus te passou. Porque senão você faz como Davi, A Bíblia fala que Davi diz assim em um dos salmos: Deus falou comigo uma vez e eu ouvi duas. Não, se Deus falou com você uma vez, você tem que ouvir uma vez. Se você ouviu duas, quer dizer que você ouviu errado. Quer dizer que Deus não falou? Não, Deus falou, se você entendeu errado. Então, precisa ter prudência como você está se movimentando. E a última passagem eu quero que você abra comigo em Salmos capítulo 90. Livro de Salmos capítulo 90, versículo 12. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse Salmos é uma oração de Moisés. Esse salmo aqui é uma oração de Moisés, não foi Davi que escreveu, às vezes ele pode ter colocado, mas isso é uma oração de Moisés. E ele está falando o seguinte: ensina a contar os nossos dias. Sabe por que ele está falando isso? Ele está falando o seguinte, eu tenho dias contados, eu tenho um prazo aqui na terra, e eu preciso que o Senhor me ensine a contá-los, a valorizar cada dia, cada minuto, cada segundo. Ensina a contar os dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio.
Ele não está falando de mente sábia, ele está falando de coração sábio. Sabe por quê? Eu penso que ele está dando uma conotação de que nós seres humanos somos muito emocionais, né? Então ele está falando assim, ó, transforma esse coração emotivo, esse coração emocional, essa pessoa emocional em uma pessoa sábia. Pega o Daniel de verdade, né, o Daniel de fato, e transforma ele em uma pessoa sábia, para que ele possa avaliar o tempo dele e os dias dele. Então valorize o seu tempo, valorize os seus dias, mas seja intencional, mas não faça nada sem antes você dedicar isso ao Senhor. Os seus dias precisam ser do Senhor. E eu quero aqui te lançar algo prático. Eu quero que você comece o dia com pelo menos 15 minutos de devocional antes de você abrir suas redes sociais, antes de você fazer qualquer coisa. Use 15 minutos do seu dia, assim que você iniciar o dia, diante do Senhor. Em leitura na palavra, em oração. Faça algo que demonstre que os seus primeiros minutos do dia você está entregando ao Senhor, para que o resto do dia seja abençoado. Entregue as primícias do seu tempo ao Senhor. Amanhã nós vamos aprender o que fazer quando os planos falham. Amanhã nós vamos aprender como lidar quando os seus planos falharem, porque eles vão falhar, tá? Mas você vai aprender como lidar. Vamos encerrar esse vídeo orando e dizendo o quanto o Senhor precisa ser o Senhor do nosso tempo. Vamos lá? Jesus, muito obrigado por esses minutos diante de Ti. E desde já nós declaramos que o Senhor é o Deus do nosso tempo. O Senhor é o Deus das nossas vidas, dos nossos dias. O Senhor é o Deus do meu respirar, do meu falar, do meu pensar, do meu agir. Me ensina, Senhor, me ensina a entregar os meus dias a Ti. Todas as minhas execuções, todos os meus afazeres e os meus compromissos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amanhã eu te espero mais uma vez para que possamos aprender sobre como ter um ano extraordinário. Deus abençoe.